Bem, gente, hoje aqui conosco, a gente tem hoje a honra e o privilégio de ter conosco aqui com o nosso espaço, eu diria, o maior nome do leilão público aqui no Rio de Janeiro, que é o Dr. Jonas Rimmer. Opa! Queria agradecer a presença, antes de tudo, né? E dizer que a gente está hoje aqui para um bate-papo, para falar dos leilões, dos procedimentos, das seguranças do Instituto Leilão, né? Para falar, inclusive, das formas de segurança que a gente pode passar para os arrematantes, né? Através do leiloeiro, com o seu trabalho, através do advogado que vai dar a segurança e o respaldo jurídico em cima daquele procedimento, almejado por um arrematante que busca um bom investimento, com uma boa margem e simplesmente, ou principalmente, com segurança jurídica, né? Então, eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Doutor Washington, primeiramente eu quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui com você, conversando sobre um tema que eu sou completamente apaixonado. Posso ficar por horas e horas falando sobre isso, que é entusiasmante, e a parte do grande leiloeiro, isso é por sua conta. Eu sou apenas um leiloeiro. É o reconhecimento. E realmente é um tópico muito interessante. Há mais de 20 anos que eu atuo como leiloeiro, eu faço isso e já vi de tudo acontecer, mas principalmente, conforme nós conversamos anteriormente, muita gente ganha muito dinheiro com isso. É uma atividade que pode ser extremamente lucrativa, bastando ter os devidos cuidados, que é do que a gente vai tratar. Fugindo um pouco do protocolo, eu sei que a gente combinou de seguir uma linha e uma regra, mas eu não posso me conter em estar falando um pouco sobre a minha visão das coisas e de tudo isso, porque é óbvio que a gente sabe que a nossa audiência é extremamente qualificada, porque quem vai pensar em comprar um imóvel em leilão é uma pessoa que já trabalhou e que no mínimo juntou 100, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões, ou seja, alguém que já pagou um preço e fez a sua parte em termos de disciplina financeira até certo ponto e agora está com esse valor disposto a investir através do leilão judicial. E conforme a gente falou sobre plantar e deixar para colher no futuro, eu enxergo essas pessoas e respeito essas pessoas, mas é uma conscientização de que você, na verdade, tem agora nas suas mãos sementes e você tem uma escolha. Ou você vai consumir as sementes e depois você não vai ter nem as sementes e nem mais nada, ou então você vai pegar essas sementes e plantar elas de forma que lá na frente elas vão gerar frutos não só para você, mas às vezes para gerações futuras. Ou seja, qual o legado que uma pessoa gostaria de deixar para a sua família, né? Como o Stephen Covey nos 7 hábitos das pessoas eficientes, ele fala, imagina que é o seu velório, ou seja, o que as pessoas vão falar de você, né? No dia do seu velório, no legado, ou seja, aquela pessoa que pegou e torrou todo o dinheiro, ou aquela pessoa que sabiamente fez investimentos que geraram frutos e conforto para si e para toda a família dele, né? Ou seja, eu acho que muitas vezes, talvez esse tipo de tópico, esse tipo de assunto está um pouco fora de moda pelo mundo que a gente está vivendo. Todo mundo quer um resultado agora, quer o like agora, quer ouvir a opinião dos outros agora, e em vez de estar realmente com os olhos no futuro. E com isso eu acho que através do leilão judicial as pessoas podem colher um resultado extraordinário lá na frente, né? Então, por isso que eu sou tão entusiasta do assunto como uma opção de uma disciplina financeira, e fazer isso como uma atividade paralela pode ser algo muito, muito interessante, desde que as pessoas tomem o devido cuidado, que é simplesmente estar junto com
as pessoas certas, com os vencedores, as pessoas que estão habituadas a fazer isso e não quem está fazendo isso como um algo a mais, ou um bônus, ou uma coisinha extra. Eu estou dizendo em termos de estrutura jurídica especializada em análise e desembaraço do leilão. Perfeito. Como é o caso de vocês, né? Agradeço aí as suas palavras e a referência, mas é o que eu sempre falo para os clientes. Eu digo, olha, leilão não é aventura, né? Leilão não é para leigo, leilão é para quem é especialista, porque o arrematante, o que ele deseja? Ele deseja um bom investimento com segurança e velocidade. As três coisas, né? Investimento, segurança, velocidade e margem de ganho, isso que ele quer. E eu falo para eles, porque muita gente me procura, Jonas, falando que leilão é para quem tem muito dinheiro, é para quem é rico. E eu digo que leilão, você tem leilão para todo tamanho de bolso. Sim. Todo tamanho de bolso tem leilão disponível, né? Então, com isso eu venho quebrando esse paradigma aí, com esse argumento, e venho trazendo para mim todo tipo de cliente, pequeno, médio e grande. Exato. Né? E friso sempre, a segurança jurídica, quem vai te dar é o especialista, é o advogado especialista. Claro. O leiloeiro, com o trabalho, por isso que eu reputo que você é um dos grandes aqui, se não o maior aqui do Rio de Janeiro, em termos de comprometimento, pelos teus editais. Eu tenho certeza que eu vou no teu leilão, vou fazer meu checklist de conferência no processo para bater o meu checklist que eu sempre faço com todos. Mas sei que a tua preocupação é real, que as certidões são atuais, que o script do edital é aquilo ali, se é um direito de ação, se é uma propriedade plena, enfim. A segurança, porque a regra do jogo ela está no edital. Né? Ali é a regra do jogo. Lógico, você tem a legislação, mas a regra do jogo é o edital homologado pelo magistrado. Então, é aquilo que a gente tem que seguir. Né? E essa segurança você passa para a gente quando eu vou com um cliente para um leilão teu. Né? Aí eu vou ali na certeza de que não vai ter nenhum tipo de nulidade processual, por exemplo. Não, isso que você está falando é muito importante, porque nosso objetivo aqui, e esse trabalho, é de desmistificar os leilões judiciais, porque as pessoas têm uma ideia muito equivocada sobre o assunto, ouviu falar, alguém comentou, uma tia, um avô, um amigo, alguém falou que isso é uma roubada, toma muito cuidado. Máfia, leilão, exatamente. Máfia, um jogo de cartas marcadas, ele não tem absolutamente nada disso. A pessoa perdeu tudo. Isso não existe, né? São lendas que criaram em torno da questão do leilão, e que o meu objetivo, através do nosso canal, assim como o de vocês, é amadurecer o mercado para que as pessoas entendam como lidar e aproveitar essa oportunidade. A questão dos nossos editais e do nosso procedimento, que nem eu falei, eu sou um entusiasta sobre o assunto. Então, cada processo, você vai me perguntar, eu sei exatamente o que se passa em todos os nossos processos, porque a gente tem a estrutura jurídica lá e as advogadas fazem a análise e vêm fazer um trabalho de convencimento, né, para que eu aprove o leilão. Então, a gente faz a análise e discute juntos cada um dos processos. Então, eu sei o que se passa em todos eles. Tanto é que, tanto você quanto outros advogados entram em contato diretamente comigo para discutir determinados aspectos de um processo ou de outro processo, e ali, na hora mesmo, eu já entro no assunto e falo, porque eu conheço todos eles. Claro. E eu sei o que se passa em cada um. E cada leilão é um leilão diferente. E cada leilão, não existem dois processos iguais. Todos eles têm as suas dinâmicas e as suas características, e não só isso, como também a experiência de vocês, por exemplo, no pós-leilão, em relação aos juízes, porque não basta só o imóvel ser interessante, como tem que ter a segurança jurídica do processo, mas, por outro lado, tem também o entendimento do magistrado e a dinâmica do cartório, porque tudo isso interfere no resultado final
do investidor que nem você falou, ele quer a rentabilidade e quer a velocidade. Conforme falamos em lives anteriores, a velocidade muitas vezes interfere no resultado final do leilão. Ou seja, um cartório que você já teve uma experiência positiva e sabe como o magistrado lida com o pós-leilão, a entrega da carta, a entrega do mandado de emissão na posse, a expedição, no caso, a questão do pagamento dos débitos e tudo isso, sendo dinâmico, e você transmitindo isso para o seu cliente, às vezes ele está disposto a dar um clique a mais, um lance a mais e conseguir, por causa daquela pequena diferença, né? A diferença entre o segundo lugar. Aqui o segundo lugar não ganha medalha de prata. Ou você é o primeiro lugar, ou então você não leva nada. E às vezes, com essa informação que você tem de experiência passada, como advogado atuando em um determinado cartório, você passa para o seu cliente e o diferencial dele dar R$1.000 a mais, ou seja lá quanto for o incremento, arrematar e conseguir fazer um negócio ótimo por causa da velocidade do cartório. Então isso é fundamental, os investidores estarem compondo um time vencedor, estarem com aquelas pessoas, a diferença de você ter um parceiro vencedor ou aquela pessoa que... exatamente, que não vai trazer o resultado que você gostaria de ter. É um investimento, a pessoa está comprando um imóvel e vai querer economizar no desembaraço, no pós-leilão. Às vezes isso vai sair muito mais caro do que a própria operação, né? A segurança jurídica é fundamental, assim como o estudo antecipado daquele processo, né? Quando o cliente decide ir para aquele leilão, você não vai fazer um trabalho pós-leilão apenas, né? Você tem que fazer o anterior ao leilão, né? Você tem que estudar o processo todo para dar segurança para ele. E depois sim, aí depois você vem com o teu trabalho efetivo na questão da carta, do requerimento da carta da arrematação, do mandado de emissão na posse, né? Eu acho de suma importância. Eu bato nessa tecla o tempo todo, sou até chato. Falar, leilão não é coisa para leigo, não é coisa para... É um investimento sólido, seguro e extremamente rentável. Mas não venha fazer aventura. Eu já tive que resolver problemas de colegas que eram e são advogados generalistas e que vieram para essa praia de leilão aqui e tiveram problema. Então eu já tive que resolver problemas assim, né? E consegui resolver. E aí o colega ficou bastante grato e dali para frente eles começaram a me indicar para fazer a parte de leilão, né? Aí traziam esse problema entre aspas, para a gente resolver. Então é uma satisfação muito grande, até vendo um colega nos trazer um problema, bacana, né? Hein? Que não é problema, é uma solução para o arrematante, né? Eu acho de extrema importância. Então eu queria falar de outra coisa aqui, queria passar a bola para Carla. Você tem alguma pergunta para fazer para o nosso mestre? A pergunta que eu queria falar é justamente o que ele já disse, né? Qual seria a importância em ter uma assessoria jurídica especializada? Sim, claro. Infinitas vantagens, porque, por exemplo, o Dr. Washington comentou sobre a questão do direito e ação, né? Muitas vezes um cliente, um investidor, alguém que está fazendo isso por conta própria, às vezes ele pega um edital, começa a ler, ele se depara com o leilão de um direito e ação, porque a pessoa não tem a propriedade plena, né? Ou seja, não foi feita uma escritura definitiva, ou não foi levada a registro, ou a gente não sabe o que aconteceu ali, se baseando somente nas certidões. E ele simplesmente descarta aquela opção de investimento que muitas vezes, ouvindo um advogado que já está habituado a lidar com esse tipo de situação, ele conseguiria facilmente resolver, ou seguindo o caminho da arrematação como forma de aquisição originária, ou porque ele já se deparou com uma situação como essa naquele juízo e sabe o entendimento do magistrado, ou porque está pendente somente um registro e a escritura existe, só que efetivamente ela não foi levada a registro. Às vezes existe uma promessa quitada. Exatamente. E o direito de ação é uma promessa que está quitada. Exatamente. Bastando só levar registro e baixar.
Pois Baixar é. aquela... E o investidor, por não Por estar causa- com a assessoria jurídica adequada, especializada, ele descarta aquela alternativa que poderia ser extremamente vantajosa e lucrativa, justamente por falta de orientação. Esse é um pequeno detalhe, assim como as pessoas falam, e a hipoteca, tem uma hipoteca, como é que faz? Não, hipotecado, olha lá, a dívida é um absurdo, muito mais do que o valor do imóvel, como é que eu vou fazer? Então, são pequenos detalhes e nuances que nós temos que colocar no edital, porque tem que descrever a realidade dos fatos, o que está ali na certidão de registro de imóveis, o que consta no processo. Porém, para o advogado que está habituado a esse desembaraço pós-leilão, é muito tranquilo, é um simples ofício, é o 1499 do Código Civil, a arrematação extingue a hipoteca, o credor hipotecário foi intimado, acabou. Não tem o que... É indiscutível. Baixa por ofício, não é? Exatamente. O próprio juízo que determinou o leilão oficia, manda baixar, o credor hipotecário se habilita no saldo quando tem, se tiver, se não, para o arrematante não significa absolutamente nada. Então, são pequenos detalhes que afugentam quem não conhece e acaba por não optar por uma assessoria jurídica apropriada com pessoas que já estão habituados a lidar com esse tipo de situação, acaba perdendo as oportunidades, né? Então, é aquilo que eu falo, o dever de casa do arrematante, do investidor, é ir lá no local. Isso aí. Né? O advogado não necessariamente precisa ir, menos ainda o leiloeiro, o oficial de justiça avaliador que vai lá e faz a avaliação e a verificação. Agora, o arrematante, ele tem que ir lá ver. Ele tem que ir lá conversar com o porteiro, perguntar para ele, vem cá, quando venderam o último imóvel aqui, qual foi a coluna 02, a coluna 03, é virado para lá, é virado para cá, tem sol, não tem sol? Exatamente, quanto é que tá, tem algum aí para alugar, quanto é que tá e tal. Ele vai fazendo o levantamento de informações e faz aquela conta de trás para frente. Qual a margem de lucro que deixaria ele satisfeito ou que valeria a pena ele, em vez de deixar o dinheiro na aplicação, colocar o dinheiro nesse tipo de operação? Ele começa a fazer a conta, vamos dizer que o imóvel esteja todo quebrado, eu vou ter que fazer reforma. É um sala 2 quartos, tem um banheiro, 2 banheiros e uma cozinha, quanto que vai me custar arrumar o imóvel? É para aluguel ou então é para vender? Quanto que cada obra... Sim. Depende do seu objetivo final, né? O custo da obra. E aí você vai fazendo essa conta de trás para frente, você chega ao exato valor de quanto você está disposto a pagar. A parte do desembaraço e do risco processual não vai ser o arrematante que não está habituado a lidar com isso, ainda que ele seja formado em direito, mas ele não está habituado a lidar com isso que vai resolver. E nem tem obrigação de saber. Nem tem obrigação de saber. E especialista tem obrigação. Dr. Washington, de qualquer maneira ele vai precisar contratar alguém para o desembaraço depois. Então, por que ele já não resolve isso antes? Para analisar e se sentir mais seguro, porque assim ele vai conseguir ser mais preciso no valor. Quanto mais preciso ele for no valor limite que ele pretende chegar, maior a chance dele de arrematar. Sem dúvida. Agora, dentro disso que você falou, já chegou, não uma ou duas vezes, várias vezes no meu escritório, arrematante que chegou cheio de felicidade no meu escritório. Arrematei. Ele já chega com aquela bomba, não, arrematei, resolve para mim. Falei, mas como você arrematou? Sem estudar o processo antes, arrematou? É o que? É propriedade plena? Direito de ação? Não sabe nada, não. É ação de condomínio? É o quê? Não sabe nada. Qual é a origem do leilão? Ninguém não sabe nada. Aí você arregala os olhos e vai estudar. Coincidentemente, os casos que vieram para mim, todos passaram pelo meu checklist de forma tranquila. Mas isso eu chamo de aventura, né? É o arrematante kamikaze, né? Que ele vai, sai feliz da vida, não sabe nem o que está fazendo. Aí vem o especialista. Muitas vezes ele leva para um advogado da família, generalista, que olha aquilo e também fica um pouco perdido. Né? Poxa, você tinha que ter falado antes. Então, o especialista em tudo, né? Seja na medicina, no direito, nos campos diversos, ele tem que ser especialista e focado naquilo ali, para ele te dar, ao arrematante no caso, uma segurança jurídica. Né?
Agora, outro ponto agora, mudando de ponto para ponto, você falou sobre o Instituto do Leilão, propriamente dito, da aquisição originária. Né? É um entendimento majoritário do STJ hoje. Né? Então, inclusive a alienação fiduciária, né, no campo da propriedade do direito de ação, ela também hoje tem um entendimento de muitos dos magistrados, em decorrência do entendimento do STJ, que ele já baixa também. Ele baixa também a alienação fiduciária. Né? Não são todos ainda, porque é uma coisa recente. Né? Mas o entendimento do Tribunal Superior é de que o Instituto do Leilão é uma aquisição originária. Ele tem que ser dali para frente, ou seja, baixa tudo. Né? A gente sabe disso. Sim, o novo Código de Processo Civil, o objetivo era trazer uma segurança maior para o arrematante, porque no final do dia, o arrematante é o terceiro de boa-fé que está resolvendo o problema do processo. Ou seja, se nós não se a justiça não prestigiar a figura do arrematante, né, o leilão judicial, o que adianta você ter uma ação de conhecimento, ter uma sentença favorável, ter a execução, se no final não vai transformar isso em dinheiro para pagar a prestação jurisdicional, que é pagar o credor o que ele tem direito a receber. Ou seja, se não fosse o terceiro de boa-fé trazendo dinheiro bom e adquirindo o bem que está sendo expropriado, não resolveria nunca processo nenhum. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, o arrematante ele deve ser prestigiado, e essa plena noção, todos, pelo menos aqui no nosso tribunal do Estado do Rio de Janeiro, que é fantástico, diga-se de passagem, é um dos mais céleres, é um dos que melhor funciona no Brasil inteiro. Todo mundo tem essa plena noção realmente que o arrematante tem que ser prestigiado. A questão seja a hipoteca, ou seja a alienação fiduciária, ou seja qualquer outro credor que tenha um gravame registrado, o mais importante de tudo é o cuidado do leiloeiro na hora de estar tomando as providências pré-leilão em relação às intimações. Realmente requerer as intimações para que cada credor se manifeste nos autos, e a partir daí o magistrado vai fazer lá o seu concurso de credores. Aí está saneado, você não vai ter a surpresa de ter uma nulidade processual por conta da falta de intimação. Ou então que o leilão não tenha efeitos sobre aquele credor, né, que é aí que seria uma coisa terrível para o arrematante. Sim. Frustração. Exatamente. Logo na frente, né? Logo na frente. Isso aí. Não, é fantástico. Eu ratifico o que você falou com relação ao nosso tribunal aqui. Ele realmente tem um entendimento fantástico dentro daquilo que tem que ter, principalmente depois de 2015 para cá, com o novo CPC, né? Código de Processo Civil. Eu acho que funciona bem. Tem os tribunais, né, os cartórios que funcionam muito mais rápido, em função de que os serventuários são, eu digo que são espelho do magistrado que está à frente dele. Né? Isso aí não tem jeito. O magistrado ele coloca os seus serventuários na velocidade que ele imprime, o magistrado. Né? Então, tem uns magistrados no Rio de Janeiro que são fantásticos, realmente. Não esquenta lugar. Né? O processo gira, anda. Isso, exatamente. Ainda mais agora, sendo processo de 2013 para cá, sendo processo da maioria tudo eletrônico. Sim. Né? Eu sou chato, mesmo eletrônico, eu vou lá no cartório. Exatamente isso que eu ia falar, porque mesmo o processo sendo eletrônico, não adianta só o advogado fazer uma petição e deixar lá aguardando algum dia alguém tomar a iniciativa de movimentar o processo eletrônico, porque como ele é virtual, tá... Né? Se ele tivesse físico, pelo menos alguém ia ficar olhando lá, eu tenho que resolver isso aqui, dar andamento, sendo eletrônico. Então, uma das coisas que volta e meia eu falo durante a transmissão dos leilões é da importância do advogado, do arrematante, também ficar lá no cartório, barriga no balcão, pedindo andamento, pedindo a assinatura do auto de arrematação, porque a gente tem uma forma de agir lá no escritório que a gente junta o auto de arrematação com a assinatura do arrematante, a minha assinatura no processo eletrônico, e leva
as Isso. vias físicas Eu sei, né? e entrega lá. Muitos cartórios não querem, não, a gente não recebe papel. Eu falei, não, mas fica com ele aqui, nem que seja para você lembrar que tem que alertar ao magistrado a importância de assinar o auto, porque só é reconhecido como negócio jurídico perfeito e acabado e retratável com a assinatura do magistrado, e a partir daí que pode contar qualquer tipo de prazo ou o que quer que seja. Principalmente os 10 dias do Exatamente. Ou seja, é uma formalidade importante que a gente procura sempre estar fazendo isso, tenta fazer o balcão virtual. Meu escritório fica em frente ao fórum, a gente vai lá diariamente para dar esse tipo de andamento, mas lógico, quanto mais pessoas incomodadas e incomodando o balcão físico com isso, a chance de sair logo a assinatura e a homologação é maior. Muitos magistrados, que nem você falou, eles já fazem isso por conta própria. Chegou, leilão, abre conclusão e já sabem da importância da necessidade, mas muitas vezes cai no esquecimento do volume enorme de outras questões que estão ali na conclusão. Sim. E tem que ter alguém em cima. E quem não é visto não é lembrado, né? Também. Tem que estar lá. Tem que estar lá. Tem que estar lá para movimentar o processo. Ou seja, ainda que seja online, eletrônico, mas a presença física do advogado ser diligente, isso é insubstituível. Sim. Agora, Jonas, eu queria puxar um outro ponto, até que a doutora Carla tinha me puxado, e eu acho interessante ouvir de você, o seguinte, aquele arrematante que tem um certo receio de arrematar um imóvel ocupado. Doutora São Carla. dúvidas recorrentes. Né? Sim. Então, isso o pessoal pergunta muito, né? Ou então foca só naqueles que estão desocupados, Sim. como se isso desse alguma diferença, né? Sim. O fato é que o próprio juiz que determinou a realização do leilão, o imóvel estando ocupado ou não, quando ele deferir a carta de arrematação, ele vai deferir também o mandado de emissão na posse. Esse pós-leilão vocês estão mais habituados do que eu, mas a gente acompanha os acontecimentos depois, né? Porque recebe todos os andamentos do processo. E ele, ocupado ou desocupado, não faz a menor diferença, porque ainda que ele esteja desocupado, você como arrematante, o seu cliente, ele não pode chegar lá e falar, vou entrar no imóvel de qualquer maneira, porque amanhã ou depois o devedor pode alegar que tinha um cofre lá cheio de barras de ouro. Sim. E querer pleitear algum tipo de indenização. É claro que isso é improvável de acontecer, mas de qualquer maneira é fundamental que tenha efetivamente a emissão na posse, ela deve ser cumprida, né? E o que a gente observa e percebe pelas certidões juntadas pelos oficiais de justiça do cumprimento do mandado é que eles sempre vão antes da diligência, notificam, a semana que vem, tô vindo aí e acabou, né? A pessoa que está lá ocupando o imóvel, ele sabe que chegou a hora. Nós, como brasileiros, as pessoas têm a ideia errada que isso nunca vai acontecer, mas sim, a justiça pode tardar, mas não falha, né? Ou seja, quem está lá sabe que está devendo, foi citado, foi intimado, teve todas as chances do mundo para pagar o que devia, e o que está acontecendo ali é uma prestação jurisdicional, ou seja, está sendo pago para alguém aquilo que ele tem direito, que foi julgado de forma técnica, sim, por um juiz, seguindo as regras do direito brasileiro. Legal, exatamente. E chegou a hora da desocupação do imóvel por bem ou por mal, com direito de uso de força policial, remessa de bens ao depósito público. Perfeito. E é fundamental que você oriente os seus clientes que o arrematante não deve participar e se envolver de forma alguma nessa etapa do processo. Né? O maior erro do mundo é o arrematante diligente, né? Falar, não, eu desenrolo, eu vou lá bater na porta do devedor ou do ocupante e falar, eu comprei aqui a sua casa, vamos fazer um acordo aqui para você sair. Então, isso não dá certo.
E uma outra coisa dentro desse assunto é o seguinte, muitos clientes meus, durante esse tempo todo, chegam para mim e falam, não, mas eu não vou ter coragem de tirar a pessoa do imóvel. Aí eu falo, mas olha só, existe um condomínio, o apartamento está lá no condomínio, essa pessoa que é inadimplente, ela está sobrecarregando todo o restante dos condôminos e você vai chegar para resolver um problema do condomínio, da maioria, da coletividade. Agora, se você quiser resolver o problema do mundo, aí você vai lá e paga o condomínio para ele. E deixa ele continuar morando de graça, né? Porque se você não arrematar, outro vai arrematar. Então, com certeza. Né? Isso eu digo sempre e falo que não há necessidade de uma ação autônoma de despejo, de emissão na posse, nada disso. Porque no próprio processo, o magistrado vai te dar a carta de arrematação para você levar registro e o mandado de emissão na posse, no mesmo processo. Então, esse estigma, né, chega a ser até um trauma da pessoa, né? Traz tem gente morando, ela fala, um semblante demuda. Eu falei, mas qual o problema? Eu acho melhor que esteja morando, porque pelo menos está conservando o imóvel. Claro, a hidráulica, a elétrica. Não está abandonado lá, cheio de rato, barata, tudo deteriorado. Então eu acho até bom que esteja ocupado. Isso que eu passo. Com certeza, por isso não faz a menor diferença se está ocupado ou não está ocupado. O mais importante é que quem vai lidar com a situação é o advogado que está habituado a esse tipo de... É o nosso dia a dia. Situação. Então, como você, eu também sou um entusiasta, né, do leilão, já arrematei algumas coisas aí no passado recente e gosto muito do segmento, muito mesmo. Quando a gente fecha um contrato de honorários de representação para um cliente, eu visto a camisa mesmo, eu me coloco na posição dele, porque já fui arrematante, já fui preposto de leiloeiro, que você me conheceu assim, né? E hoje estou vestindo a camisa há alguns anos do próprio arrematante. Então eu vou para um processo já sabendo aquilo que eu vi antes do leilão, que eu vi no leilão e que vou ver na frente. Então essa segurança eu acho importantíssima, né? Porque graças a Deus, saiu ainda há pouco daqui uma pessoa que virou meu amigo, outros virão e outros que vieram, que participaram de um leilão. Eu pude advogar para essas pessoas e essas pessoas continuam querendo mais e mais e mais participar do leilão. Porque eu digo sempre, quando o mosquito morde, o mosquito do leilão, a pessoa nunca mais vai comprar em compra e venda. Né? Exatamente. Não vai comprar. É muito vantajoso. Não vai rasgar dinheiro. Muito vantajoso. É muito vantajoso. Muito vantajoso. Então é isso. Carla, se você quiser, aproveita, porque não é toda hora que a gente tem uma celebridade. Considerações finais. Imagina, é um prazer estar falando sobre o assunto e cada vez amadurecendo mais o mercado. Você fantástico o seu trabalho, é aquilo que eu falei, cada um no seu quadrado. O advogado especialista é a pessoa mais indicada para potencializar o resultado do arrematante. Então, as pessoas te procurando através do site, do seu canal, ele vai precisar de um advogado de qualquer maneira depois. Então, resolve isso antes, porque você vai estar mais seguro onde está pisando. Sem dúvida. Sim. Isso aí. Agradeço suas palavras, né, a referência que você faz ao meu nome, ao meu trabalho. Inclusive, eu vejo que você curte tudo que a gente faz. Né, claro, a gente quer estar juntos com as pessoas que levam a sério aquilo que fazem. Eu acho que isso... Respeito, né? Exato, e com a visão de longo prazo. Não existe nada que a gente vai fazer que uma vez só já vai ser suficiente. O que eu quero e você e as pessoas que levam a sério isso, prestar esse serviço para sempre. Primeiro, porque nós somos entusiastas sobre isso. Você na sua função dentro do leilão e eu na minha função dentro do leilão. Eu adoro isso e vejo um potencial extraordinário, porque imagina só, da mesma forma da quantidade de CPFs que entraram na Bolsa, imagina a quantidade de CPFs, né, de pessoas que podem estar aproveitando esse tipo de oportunidade fantástica, que nem você falou, é picado pela mosca, depois que ele vê operacionalmente como funciona, ele pode passar o resto da vida só fazendo isso e colhendo os frutos muito melhor do que
fazendo analogia com outras atividades, desde que ele tenha tido a disciplina financeira inicial para ter juntado um dinheiro, e depois que ele juntou o dinheiro, ele fala, tenho dinheiro, ótimo, pega essas sementes e planta elas de novo, que você vai ver o que vai acontecer. Você vai ter multiplicar frutos para o resto da vida, inclusive para os seus herdeiros. Eu já vi muitas vezes isso acontecer, e você mais do que eu, né? As pessoas multiplicarem o seu dinheiro de um ano para o outro. Sim. Eu já vi acontecer, eu já vi gente investir 500 e dobrar. 2 anos depois está com 1,5 milhão e não querer mais sair daquilo ali e continuar. E o que a gente pode deixar aqui para as pessoas, né, que é importante essa conscientização da importância da preocupação com o futuro financeiro. Às vezes a gente fala lá nas nossas transmissões, né, que o pessoal fica com esse pensamento, deixa a vida me levar, a vida leva. Eu falo, se deixar a vida levar, vai levar para um lugar que você não vai gostar. Para baixo. Você não vai ficar feliz. E por outro lado, aquilo que nós estávamos conversando no início, como é que as pessoas vão resolver o problema do mundo? Resolvendo primeiro o seu, né? Estou aqui nas companhias aéreas, quando você embarca, né, viajando, eles falam, em caso de perda de pressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão na sua frente. Coloque na boca do nariz e respire novamente. Se você estiver na companhia de uma criança, coloca primeiro em você e depois na criança. Por quê? Porque primeiro você tem que estar bem, resolver você para poder ajudar os outros. A única forma de você ajudar os outros é você estando bem, é você sendo uma referência de como deve caminhar na vida para depois as pessoas poderem se espelhar em você. Essa analogia eu gostei, vou guardar para mim, essa do avião aí. É isso aí. Eu acho super interessante. Então, Jonas, eu queria agradecer a tua presença aqui imensamente. Para mim, gente, é uma honra você se dispor a vir até aqui no nosso espaço, né? Sim, eu também agradeço, foi uma honra. O prazer é todo meu e leilões judiciais, arremate essa ideia. Com certeza, com certeza. Estamos sempre juntos, né? A gente se conhece há algum tempo, né? Bastante tempo, e vamos continuar na nossa batalha e acreditando que o leilão judicial transforma vidas, né? Transforma, eu digo sempre isso. Transforma em todos os objetivos que se tem, seja de casa própria, seja de investimento, ele vai te transformar, né? Transformar a sua capacidade financeira. Sim. É isso aí. E com segurança, né? É isso aí, com segurança. Ok, Jonas. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço pelo convite, estou sempre à disposição. Muitíssimo obrigado. Tudo de bom para você, boa sorte. Obrigado, um abraço a todos.